Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, dar sequência aqui ao BRM Nova York. Dessa vez com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Tudo bom, governador? Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Abraço em você, abraço em todos que estão nos acompanhando. Certeza. A gente já bateu um papo uns meses atrás lá no Horazes, né? Aquele movimento que teve lá bem bacana. Só que agora é o inverso. Agora a gente trouxe o Espírito Santo para o estrangeiro, né? Para Nova York. Para Nova York. Que loucura, hein? Que legal esse evento aqui que a gente está tendo. É um evento que eu já tem 3 anos que o Estado vem, que o Espírito Santo vem participar aqui. E na verdade, assim, é um contato que a gente faz com gente de fora do Brasil, mas, na verdade, é um deslocamento do Brasil para Nova York, certeza, né? Então, você consegue encontrar aqui com os empreendedores, com sem dúvida, autoridades, tratar de temas, né, muito mais próximos aqui em Nova York. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma comitiva muito boa aqui, né? Tem o governador Eduardo Leite, que bateu um papo aqui com a gente. Vai ver o governador também de Santa Catarina, Jorginho, que está aí, isso. E tem uma série de empresários lá do Espírito Santo. Governador, o que você acha que tem de mais relevante a gente trazer esse pessoal para Nova York? Qual o grande objetivo do BRM Nova York de trazer todo esse pessoal, colocar junto aqui na capital econômica do mundo? Né? Você integra muito mais as pessoas fora do seu dia a dia de trabalho do que nesse ambiente você integra mais do que lá. Lá no dia a dia de trabalho acaba entre eles, né? Aquela conexão entre eles. Assim, aqui é a conexão na hora de um evento, na hora do almoço, na hora de um jantar. Então a conexão é muito maior. E se estabelece uma rede de diálogo aqui muito importante, sejam entre empreendedores ou de autoridades com instituições, ou de autoridades com investidores. Então, estar aqui e às vezes lançar também, como a gente lança aqui sempre, alguma novidade no Estado, isso dá repercussão nacional, porque a imprensa, vocês estão aqui também em grande número. Né? Tem bastante gente aqui. Você tem lideranças políticas, tem empreendedores e tem a imprensa. Tem bastante gente aqui. Jornalistas aqui também trabalhando e fazendo toda a cobertura desses eventos. Até porque hoje em dia qualquer pessoa com celular acaba conseguindo transmitir bastante conhecimento, né? Você vem aqui com o seu celular e está falando para o mundo aqui, todo. Exatamente, então, muito assim, poder dar. Não tem aquela estrutura toda que você tinha que trazer antes. Concordo. Governador, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de como será que o investidor, como será que o estrangeiro está vendo o Brasil por uma questão de investimentos. Querendo ou não, já bati papo com alguns empresários aqui hoje, né? E esses empresários que têm contato com o investidor estrangeiro, inclusive com o americano. Me parece que há um certo receio ainda em relação ao Brasil, apesar de todas as potencialidades que a gente tem. Inclusive falam que a questão da briga Trump-China, esse tarifaço, abriu uma janela de oportunidade para o Brasil, já que o Brasil ficou, vou dizer assim, meio que imune a essa briga. Ele ficou neutro nessa briga. Isso, ele ficou neutro e não tinha déficit com os Estados Unidos, não tinha déficit com o Brasil, então o Trump não olhou muito para o Brasil nesse ponto do tipo, vou botar uma política tarifária agressiva aqui. Mas me parece ainda que o investidor estrangeiro ainda tem alguns receios do Brasil. A questão principalmente da responsabilidade fiscal. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu governo um estado pela terceira vez. Que é o oposto. Pela terceira vez, quando eu governei pela primeira vez, nós já colocamos o Espírito Santo lá em 2012, nota A de gestão fiscal, e de lá para cá, de 2012 até ano passado, e esse ano vai ser a mesma coisa, nota A de gestão fiscal. Legal. Nós temos dívida pública negativa. Isso é muito relevante. Temos um fundo soberano, isso é muito que é abastecido com receita corrente líquida, que é a receita do petróleo. Então, assim, não tem jeito de encontrar um caminho. Você vê que por essa responsabilidade fiscal, nós conseguimos, de 2011 para cá, implantar um programa de enfrentamento ao crime, que é o Programa Estado Presente, que saiu de 2.000 homicídios para 852 no ano passado. Bom, parabéns. E esse ano, nós já estamos também 4 meses com redução. Vitória no dia de ontem. Eu vi um número de vitória que eu fiquei abismado. Vitória no dia de ontem, 55 dias sem homicídio. Sem homicídio, isso é muita coisa. Homicídios. Porque era o Estado, é uma loucura. Vitória era, em 2011, quando eu assumi o governo, uma das cidades mais violentas do Brasil. E nós tínhamos 6 cidades do Estado na lista das 40 mais violentas. Hoje não tem nenhuma. Que legal. Tá? Então, ano após ano, continuidade, políticas públicas, recurso, a gente faz a diferença. O Brasil tem que achar esse caminho. Tá certo? O que nós temos tudo de bom, mas ainda falta confiança, ainda falta assim, uma certeza de que o caminho, mesmo que você não consiga ir confiança da gente, de nós, confiança cidadãos? Das pessoas no governo. Das pessoas. Okay. Porque ao fim do dia, que um governante tem que passar para quem ele está representando é se aquilo que ele está fazendo gera confiança ou não. Okay. Produz Só quando a gente fala Brasil, não tem como a gente esperar a confiança do governo que tem hoje lá. Não tem como. Tem tido muitas coisas negativas. Mas vamos, eu não estou tomando lá, tá, governo? Mas não vamos tratar de governo A ou governo B, sim.
ou o governo que está aí acha um caminho para conquistar a confiança, ou nós vamos continuar com juros altos. Juros altos corrói as finanças públicas. Sem dúvida. Né? Cada 1% de juros da taxa Selic, isso dá um desvio grande no caixa. E você segura a dívida. E você segura também um pouco o investimento econômico, né? Porque as pessoas preferem... Lógico, vai investir no mercado financeiro. Exatamente. Então, assim, o governo, seja o governo Bolsonaro, o governo Lula, seja o próximo governo, vai ter que demonstrar com clareza que está caminhando em direção ao equilíbrio fiscal. Perfeito. Se não demonstrar, isso não conquistará a confiança. Isso eu concordo demais, independentemente de qualquer ideologia, se é direita, se é esquerda, tem que ter responsabilidade fiscal. Você não pode colocar a responsabilidade fiscal como sendo uma pauta de um lado. De um lado. Perfeito. Tá? Você vê que eu sou do PSB, base, né? Sou de um partido de centro-esquerda, e você vai lá, vai ver o nosso governo, o meu governo lá, tá certo? É o Estado, modéstia à parte, eu posso falar isso, né, com a melhor organização fiscal do Brasil. Não, isso eu não tenho dúvida e eu concordo, assim, absurdamente. Aquele negócio, eu não gosto de defender pessoas, eu gosto de defender boas ideias, independentemente se é esquerda, se é direita, de partido, que vai ter a pauta da responsabilidade fiscal, ela é indiscutivelmente uma boa ideia, né? Agora, além da pauta da responsabilidade fiscal, há também a pauta da própria segurança jurídica. Eu não estou aqui querendo falar de STF, disso, daquilo. Eu estou falando de segurança jurídica para que os investidores locais e principalmente estrangeiros saibam que eles estão num país seguro, num país em que ele pode confiar. O cara que vem de fora, pode me corrigir se eu estiver errado, ele não quer fazer um investimento de curto prazo. Ele não faz um investimento pensando em sair em 6 meses, em 1 ano. Ele quer fazer um investimento... Quer a vida toda ali. Quer a vida toda ali. Só que quando você não tem uma segurança jurídica, eu posso falar inclusive das questões tributárias, né? Ele fica, como a gente diz na Bahia, né, que eu sou baiano, ele fica ressabiado, ele fica desconfiado. Não é isso? É isso. Mas eu acho que esse não é o grande problema do Brasil. Acho que esse não é. É porque o Brasil, assim, você tem problemas ainda, agora foi votado um sistema tributário novo, acho que isso vai ser bom, né, para o futuro, a gente tem muita expectativa que seja bom. Eu acho que as instituições do Brasil são instituições que estão ganhando maturidade. Temos problemas graves hoje no desequilíbrio estabelecido pelo Congresso. Isso, de novo, para qualquer presidente. Pode explicar melhor? O Congresso hoje, nós vivemos num sistema presidencialista. Certo. Mas o Congresso manda em 50% dos investimentos do governo federal. Por cada emendas. Cada emenda. Ok. Tá certo? Eu já fui deputado federal. Ok. Minha época, eu tinha R$1 milhão de emenda e não era obrigatória a execução. Né? Hoje, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu estou te entendendo. Mas a gente tá fazendo governos do passado que não conseguiram controlar a política permitiu que um outro poder avançasse sobre o orçamento. A gente não está no parlamentarismo, nós estamos no presidencialismo. Perfeito. Quem comanda o orçamento no presidencialismo é o poder executivo. Tá Concordo. Então, assim, tem situações hoje que, para quem vai administrar, é um problema. Para quem vai empreender, você encontrar um governo que está desorganizado financeiramente, o governo não consegue ter cabeça para resolver e reduzir a burocracia. A burocracia é problema no Brasil. Problema grave que a gente tem no nosso país hoje. Eu concordo. Você não acha que... E aí, porque o senhor mencionou aqui essa questão que as nossas instituições estão amadurecendo. Eu diria até que a nossa democracia está amadurecendo. A gente tem uma democracia relativamente ainda muito nova e uma democracia que passa por muitos altos e baixos. Poxa, uma democracia de pouquíssimas décadas, a gente já teve 2 impeachments. A gente tem essa questão do Congresso. E agora a gente está vendo também uma questão de conflito de poderes em que muitos dizem que está vendo uma extrapolação dos poderes do STF. Isso é o amadurecimento que o senhor está mencionando e uma hora a gente vai... Neste ponto. E uma hora a gente vai se equilibrar? Não neste ponto. Porque isso também não te preocupa? Preocupa. Eu acho que o Supremo precisa de... Acho que as instituições públicas precisam regulamentar as decisões monocráticas. Até que ponto um ministro pode tomar decisão importante sozinho? Uma decisão liminar sozinho. Acho que isso realmente é grave. Isso é grave, porque assim, quando é colegiado, é a instituição que está tomando decisão. Quando é um ministro, tá certo? Então, acho que isso é um assunto que a gente pode tratar para regulamentar. A outra questão que eu acho que é importante, eu acho que o Supremo precisa, de fato, ter muita humildade para não ser protagonista em tudo, para preservar o Supremo. Perfeito, até porque existe a repartição dos poderes. Porque o Supremo cumpriu um papel muito importante na hora que as instituições foram ameaçadas. Então é preciso reconhecer isso. Mas é preciso recolher de vez em quando para se proteger. Tá certo? Então a gente tem que
Tem que proteger, porque o Supremo é muito importante para o brasileiro. Não, sem dúvida. É a última instância que você pode recorrer. Então, assim, a decisão colegiada devia ser o normal do Supremo, decisão colegiada, não a decisão monocrática. A decisão colegiada devia estar presente nas decisões mais importantes, tá? Você não deixar um ministro sozinho tomar uma decisão. Perfeito. E o Supremo precisa, muitas vezes, dar um passo atrás, em termos de imagem, para poder se proteger. Eu concordo, até porque, em tese, o Supremo ele é um órgão muito que ele recebe e depois ele age. Ele não deveria agir de prontidão, na minha opinião, né? Porque é um papel ali até de equilíbrio mesmo dos três poderes. Uma última pergunta, governador. Tem muita gente falando que o ano de 2026, por causa das eleições presidenciais, é um ano assim, muito relevante para o Brasil, né? Por quê? Porque a gente tem uma possibilidade de se manutenção do presidente Lula, muito provavelmente ele que vai vir para a reeleição, e do outro lado teria um substituto ao Bolsonaro, porque ele está inelegível. Independentemente, não estou te perguntando lado, nem absolutamente nada disso. Quero saber a sua perspectiva para o Brasil com as eleições de 2026. Eu acho que são boas perspectivas. Você já não vai ter, assim, eu também acho que o Lula vai ser candidato. Assim, o PT não tem outro nome. Exatamente, não tem outro nome. Então o Lula vai ser candidato. Assim, estando fraco ou estando forte. Eu acho que ele meio que está condenado a ser candidato. Excelente. Porque ele é a principal liderança, é uma liderança popular, tá certo? Quando ele foi preso quase 2 anos, ele saiu da prisão e ganhou a eleição. Então, assim, não pode menosprezar. Tem muita gente que pode menosprezar. Tem 2 líderes populares fortes no Brasil hoje. É Lula e Bolsonaro. Sim. Gostemos deles ou não. Concordo. É o que tem. São líderes fortes. É o que tem. Agora, eu acho que Bolsonaro não sendo candidato, eu acho que a polarização pode reduzir um pouco. E você ter mais conteúdo no processo eleitoral. O que seria maravilhoso. Você ter mais conteúdo, mais debate no processo eleitoral. Dependendo da situação, o campo mais à direita vai se dividir. Né? Você tem Ronaldo Caiado, que pode ser candidato, você tem Ratinho, você tem Eduardo Leite, você tem não sei o que Tarcísio, não sei o que Bolsonaro vai fazer. Sim. Se ele vai insistir com o nome dele para depois retirar e colocar o nome da família, então não sabemos ainda. Então, a esquerda hoje está mais definida do que a direita. Sem dúvida. Não é por mérito ou demérito, é porque é a realidade. A realidade está aí, que a esquerda tem um candidato que é o Lula. Bom. Governador, muito obrigado pela conversa. Mais um papo excelente aqui com o senhor. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Espero que a gente possa conversar ainda mais. Estou à disposição. Pessoal do BRM, valeu, mais um episódio concluído aqui com sucesso. Um abraço.